que um gaúcho inteligente, esperto, poderia fazer história no Brasil, que iria marcar por décadas e que realmente trouxe alguns benefícios para a população brasileira e assim realmente acarretou outros problemas para outras pessoas também. A gente está falando de quem? De Getúlio Vargas. Foi um presidente que marcou a nossa história de 1930 a 1945. Realmente Vargas conseguiu comandar o poder no Brasil durante 15 anos. E ele realmente trouxe várias reformas políticas para o nosso Brasil. Nessa época aí de 30, realmente quem comandava o Brasil era a política cafeeira, né? Realmente era o poder da oligarquia. Realmente a gente sabe a oligarquia, o poder na mão de poucos. Nessa época o poder era centralizado na mão de poucos, não na mão de muitos. E realmente o produto brasileiro era através do café e leite, realmente. Por isso política cafeeira, realmente Minas Gerais tinha a maior produção de café. Desculpa, São Paulo tinha a maior produção de café, Minas Gerais tinha a maior produção de leite. Só que realmente o Brasil passava por uma crise econômica financeira, né? Realmente era naquela época da crise de 29, na época os Estados Unidos passavam por essa crise aí. E realmente o país não tinha quem consumisse café. Então Vargas precisaria adotar algumas medidas. Quais foram elas? Realmente ele resolveu queimar todas as sacas de café. A pesquisa que afirma que foram mais de 20 milhões de sacas nessa época que Vargas realmente pediu que queimasse para que a economia pudesse tentar ter um grande balanceamento, tentar se recuperar. E realmente aí, nessa época de 30, nessa época de 30, há grandes momentos marcantes. E realmente aí foi dividido em 3 momentos, né? O governo provisório de 30 a 45 e o governo constitucional de 34 a 37. E o Estado Novo realmente foi de 37 a 45. E assim começa a Revolução de 30. Realmente o poder, Vargas preferiu centralizar o poder apenas em seu governo. Realmente a gente, nessa época, foram políticos concentrados assim através da Aliança Liberal. Realmente nessa época Vargas tinha um grande poder de apoio com o exército. Além disso, a Aliança Liberal realmente recusou, né? E os aliados que realmente nessa época que comandava eram os paulistas, e Vargas realmente foram recusados. A aliança quem era? Alianças dos gaúchos e mineiros e paraibanos. E assim começa a revolta armada. Assim o candidato vice-presidente de Getúlio Vargas, que era João Pessoa, foi assassinado. Mas além disso, quem realmente era para ter ganhado na política seria o Júlio Prestes. Mas realmente chegou a ter eleição, mas ele não assumiu a presidência por causa dos mineiros, paraibanos e gaúchos que resolveram intervir nessa política. Assim João Pessoa foi assassinado. Isso aí foi um estopim para que Vargas pudesse realmente ampliar o seu poder. Com isso, Vargas realmente resolve criar várias propagandas gestualistas, assim usando a seu favor. Lógico que ele precisaria fazer isso para que realmente seu mandato ficasse superior, não é verdade? E depois começa o Vargas do governo provisório. O objetivo era organizar o país. Realmente o país passava por esse momento de turbulência. Então Vargas cria esse governo provisório. Assim dá início a um poder realmente de centralização. O poder ficou organizado apenas só na mão de Vargas. E assim Vargas consegue fazer a eliminação de alguns órgãos, como o legislativo, federal, estadual e municipal. E Vargas teve um grande apoio, lógico, dos tenentes, o chamado tenentismo.
E a partir de 1934, a chamada Carta deu início à maioridade do poder do executivo. E Vargas assim adotou diversos tipos de medidas democráticas, criou bases da legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Vargas realmente dá o voto feminino. E depois começa o chamado o governo constitucional de 1934 a 1937. Nessa época, realmente aí é que começa o fascismo, né? O fascista. E aí realmente tinha conjuntos e preceitos de ideias políticas e sociais e totalitárias, introduzindo principalmente por Mussolini na Itália. Realmente Vargas adota essa medida, defendendo pela ação integralista brasileira, AIBER, e pela ação ANL, Aliança Nacional Libertadora, era favorável à reforma agrária. Realmente a gente tem algumas figuras que foi da ANL, chamada Carlos Marighella, tem essa figura histórica aí. Realmente essa Aliança Nacional Libertadora era favorável a essas reformas e a luta contra o imperialismo e a revolução por meio de luta de crato. Porém, a ANL, aproveitando da oportunidade do espírito de revolucionário, orientando das altos escalões do comunismo soviético, promoveu uma tentativa de golpe, né? Aproveitando a oportunidade, esse apoio de Vargas, assim sancionou um golpe contra a Vargas em 1935. Porém, Getúlio Vargas não deixou isso barato. Vargas centralizou o poder após uma tentativa de frustração. Então Vargas realmente teve o seu poder centralizado para ele realmente, né? E assim ele declara estado de sítio. E Vargas começou a perseguir seus opositores. Quem era contra a ele, Vargas começou a perseguir. Depois Vargas realmente escolhe só pessoas de confiança, realmente os seus interventores, e assim ele cria e põe no seu poder. Realmente ele falou: só quero pessoas que sejam a favor de mim, gente de confiança. E assim Vargas realmente anula a nova Constituição que deveria ser implementada em 1937. Realmente ele anula através de uma tentativa de um plano comunista chamado de COEN. Seria um golpe dos comunismos, mas porém Vargas anula esse grande golpe, e assim esse golpe não segue em diante, não é verdade? E após esse movimento muito conturbado, muito histórico, de vários momentos turbulentos, assim vem o Estado Novo, e depois aproveito e explico para vocês no próximo vídeo. Tchau!